Queridos amigos, que a paz de Deus esteja com todos nós. Vamos nesse instante procurar unir os nossos pensamentos aos nossos irmãos da espiritualidade que sempre se fazem presente quando o intuito é, através do nosso livre-arbítrio, unirmos em intenções a esses nossos queridos e amados irmãos. Que os benfeitores designados por Deus e Jesus a estarem próximos a nós, nesse instante, possam elevar os nossos pensamentos para que possamos visualizar a figura do nosso irmão Jesus. Motivo pelo qual aqui estamos reunidos com esse nosso querido irmão em nosso pensamento, imaginando a sua luz a nos iluminar, a fortalecer-nos, a amparar cada um de nós. Nesse instante, pedimos a esse nosso querido irmão que, juntamente com os nossos benfeitores queridos, possamos unidos chegarmos até o nosso Pai Criador. Que Deus, em sua infinita bondade, derrame sobre todos nós as suas bênçãos, os seus bálsamos, os seus fluidos de bem-estar, de benevolência, de amor, que irão pouco a pouco, juntando-se a nós e dando essa boa impressão de bem-estar, tanto no corpo físico como no corpo espiritual, para que possamos, com a permissão de Deus e de Jesus, darmos início a mais um evangelho de estudos na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O tema desta noite é o culto do evangelho no lar. E assim como nos preparamos para a execução de um evangelho, de um tema anteriormente escolhido, ou até mesmo para uma exposição de aula, sempre temos por costume reler algumas obras, alguns tópicos de obras. E aproveitando essa releitura recente, vamos trazer hoje para a nossa reflexão um pequeno trecho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado pelo espírito de Humberto de Campos. Nesse livro há um prefácio anterior à sua leitura, com uma nota de Emmanuel, onde Emmanuel diz o seguinte: que o espírito do cientista Humboldt, visitando o Brasil, mais especificamente na região da Amazônia, extasiado, ficou e disse que ali se encontrava o celeiro do mundo. Nesse instante, nosso irmão Emmanuel traz a seguinte reflexão: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Em seguida, já na obra, Humberto de Campos diz: Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Baseado nos comentários desses dois queridos irmãos, Emmanuel e Humberto de Campos, nós sempre nos colocamos a pensar o porquê do nosso planeta
na sua criação, ter contado com a presença de Jesus junto ao nosso Pai Criador, fato esse citado no livro Gênesis e no livro A Caminho da Luz, também psicografado pelo Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Há essa colocação magnífica da presença desse grandioso Espírito Jesus junto ao nosso Pai Criador, para colocar ao longo dos tempos um plano de evolução do homem na Terra. Esse assunto, que no momento atual necessitamos dar passos maiores em direção a essa evolução, para que ao retornarmos à pátria espiritual, cada vez mais possamos levar os nossos bônus morais, para que aos poucos a nossa chama existente em cada espírito possa ir se tornando luz. E assim, esse floreio todo seria para chegar nesse ponto crucial da execução do Evangelho no lar. Porque se não fosse importante a presença do Evangelho nas nossas vidas, esses livros, essas obras maravilhosas, não apontariam esse assunto. Motivo pelo qual hoje estamos aqui falando sobre o Evangelho no lar, instituído por Jesus. Mas antes de Jesus, nesse plano de evolução do homem, nós lembramos do personagem do espírito de Moisés. E lembrando que quando o mesmo, seguindo rumo à terra prometida, com os hebreus, que somos espíritos milenares e provavelmente estivemos presentes nesses momentos da migração daquele povo tão sofrido, chegamos na nossa pequenez nessa região abençoada da Palestina. E cerca de 2000 anos após, vem Jesus Cristo na sua encarnação de exemplo, de amor, de dedicação, de total carinho, abnegação da matéria para servir a Deus e a nós, seus irmãos. Sabemos que Jesus, dentro das suas possibilidades, quando encarnado, estava ligado em pensamento a Deus o máximo de tempo possível. E numa dessas situações em que se encontrava na casa de Simão Pedro, percebendo que as conversações não fluíam para aquele momento de oração, para aquele momento de dedicação e de ligação a Deus, Jesus convida a todos aqueles que ali estavam e criava naquele momento o primeiro evangelho no lar da humanidade. E assim, com esse evangelho simples, feito na casa de Pedro, nós temos o nosso roteiro atual para a execução do evangelho no lar. Evangelho esse que nos protege, que nos ampara, que fluidifica nossas águas, que acalenta nosso sono reparador, que nos permite fazer vibrações e doar a irmãos necessitados. Vamos partir do princípio de que para fazermos o nosso evangelho, precisamos assumir um compromisso com nós mesmos, sabedores que a espiritualidade estará assumindo juntamente conosco esse compromisso.
porque sabemos quando uma ou mais pessoas se reúnem em nome de Deus, em nome de Jesus, o mesmo estará ali com a presença de algum dos seus enviados, seus emissários. Assim, o primeiro passo é que nós escolhamos um dia da semana e um horário onde a maioria das pessoas daquela residência possam participar. E por que nós temos que fazer esse evangelho? Quais os objetivos? Primeiramente, nós temos que entender as mensagens de Jesus e vivenciá-las, colocá-las em prática. Essa compreensão nos trará paz, nos favorecerá na prática de bons pensamentos, unirá aquela família, aqueles moradores. A extensão da luz irradiada naquele recinto irá até as casas vizinhas, ou nos apartamentos superiores ou inferiores, e muitas pessoas se beneficiarão desse momento. Para que nós realizemos esse evangelho, é interessante que façamos uma prece inicial, uma prece simples, de palavras não decoradas, que venha do nosso coração, feito por qualquer um dos participantes, onde podemos nessa prece convidar a Jesus e seus mensageiros para que participem conosco. Após essa prece, é imprescindível que possamos fazer e devamos fazer uma leitura de um dos trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem está iniciando, é indicado que se comece pelo prefácio e depois capítulo a capítulo. Após a leitura, podemos fazer breves comentários, evitando que os comentários se desviem do foco principal, que é a interpretação daquele trecho. Todos podem participar, fazer breves comentários, mas que não haja discussão nem desarmonia, visto que o grande intuito do Evangelho no Lar é, sem dúvida, a harmonização e a ligação com esses irmãos da espiritualidade. Após essa breve leitura e esse comentário, devemos e podemos fazer algumas vibrações. Podemos seguir algum roteiro ou podemos fazer as vibrações de acordo com os nossos sentimentos. Lembrando que vibrar é emitir doações, sentimentos, desejos de paz e harmonia ao próximo. É importante que devemos prestar bem atenção, nos dedicarmos, manter os nossos pensamentos ligados, para que os bons espíritos possam nos passar intuições, conselhos. É importante que jovens e crianças possam iniciar o contato com a doutrina, participem, tirem suas dúvidas, essa aproximação familiar tão necessária para a harmonia do lar. Nós podemos fazer o Evangelho no lar sozinho? Sim. Se somos apenas naquele dia escolhido, naquele momento, estivermos sozinhos, não vamos esquecer o compromisso assumido pela espiritualidade e façamos o Evangelho sozinho, lembrando que o nosso mentor espiritual e os mensageiros de Deus e de Jesus estarão presentes. Muito importante também que nós possamos e devamos fazer o Evangelho em voz alta. Muitas vezes, espíritos que estão sendo preparados para suas encarnações, reencarnações, são levados a esses recintos onde o Evangelho no Lar
é feito com seriedade, pontualidade, para que possam absorver esclarecimentos, ensinamentos, intuições, para que auxilie na preparação do seu ser espiritual. Nós não aconselhamos aqueles praticantes do espiritismo que têm a sua mediunidade desenvolvida, que durante o Evangelho no Lar se dê passividade ou voz ao mentor. O local de passividade, de reunião espiritual, é numa casa espírita. Por isso, o médium educado e praticante deve saber que deverá evitar essa prática dentro da residência. É muito importante também que colocamos sobre a mesa da onde estamos reunidos ou do cômodo em que nós estamos reunidos um pequeno recipiente com água para que possamos receber da espiritualidade todo o fluido necessário para o nosso corpo material. Água essa que pode ser preenchida, aumentada em outros recipientes e posteriormente, durante a semana, ser oferecida aos membros da nossa família, que naquele dia não puderam estar presentes. Falo por mim, que minhas netas, por exemplo, sempre que chegam na minha casa, elas já vão direto no local onde eu costumo deixar o recipiente com água e perguntam: vô, tem água do Evangelho? Isso é uma prática comum nas nossas casas. E é muito gratificante saber que esses seres queridos por nós, essas crianças, acreditam através da sua sinceridade, através da sua humildade, piamente nos benefícios que uma água fluidificada por esses nossos irmãos podem nos trazer. Após isso, é necessário que façamos um encerramento, onde vamos agradecer a Deus, a Jesus e a presença desses nossos irmãos da espiritualidade. Irmãozinhos que podemos ter certeza estarão conosco na próxima semana, no mesmo dia e horário escolhido, se assim for da vontade de Deus e de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. É chegado o momento das nossas vibrações. Neste momento, todos unidos com um único propósito, lembrando que é dando que se recebe, ajudando seremos ajudados. Vamos doar nosso melhor pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e paz. Vamos pensar em favor do próximo e Deus, que tudo vê, nos abençoará e ajudará. Vibremos ao nosso planeta Terra toda a luz necessária. Vibremos muita luz a todos os nossos irmãos que se encontram em trevas, nos vícios, nos crimes, nos grandes prejuízos físicos e morais. Que estas vibrações sejam um abraço carinhoso, aliviando mágoas, ressentimentos, tocando os corações endurecidos. Vibremos alívio e conforto aos hospitais, lares de enfermos. Que estas vibrações sejam o bálsamo necessário para o alívio de suas dores. Vibremos consolo a todos os corações aflitos, desesperados. Que estas vibrações sejam a seta luminosa que indica um novo caminho, o caminho da salvação em Jesus. Vibremos esperança a todos os que se sintam desanimados.
Que estas vibrações sejam a força necessária para que se levantem e busquem a fonte do amor maior, que é Deus. Vibremos força a todos os que se sintam enfraquecidos. Que estas vibrações sejam as mãos que levantam, amparam e conduzem. Que sintam que não estão sozinhos. Vibremos pelas crianças e pelos jovens. Que estas vibrações se transformem num roteiro de vida, de esperança e de entendimento. Que estas vibrações sejam o alimento espiritual necessário para que não se desviem do caminho do bem. Vibremos amor e justiça a todos os nossos governantes, para que governem com sabedoria, sob a proteção de Deus. Vibremos o fortalecimento necessário a todos os trabalhadores do bem, a todas as casas de oração. Que nossas vibrações unidas a tantas outras sejam um manto de luz a envolver a todos os trabalhadores da seara de Jesus. Vibremos a todos os lares paz, amor, luz, harmonia, equilíbrio, mas principalmente vibremos pelo fortalecimento dos laços familiares. Vibremos pelo entendimento e pela ajuda mútua necessária a todos os lares. Vibremos nesse instante por todos os nomes em que nossos pensamentos possam vibrar. Aquelas pessoas mais próximas, nossos amigos, parentes, e a todos aqueles que os nossos desejos de que possam receber esse fortalecimento físico e espiritual necessário. Que essas vibrações possam ser banhados nas fontes de bênçãos que seus nomes foram mergulhados. E neste instante, pedimos por nós, Senhor. Ajuda-nos a desenvolver as nossas virtudes. Com o coração sereno, agradecemos neste momento por esta oportunidade, por estas vibrações em que podemos nos doar e viver um clima espiritual tão belo e reconfortante. Que outras pessoas também tenham momentos assim. Graças a Deus, graças a Jesus.